Olá! Nossa mensagem de hoje vem do livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 20, e diz: Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível, como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e os resgatarei de suas mãos cruéis. Jeremias não estava passando por um momento fácil na vida dele. Aliás, muita gente, acabou dando um apelido de profeta chorão para Jeremias, porque ele em muitas ocasiões chega para Deus e fala: Deus, por quê? Como é que isso pode estar acontecendo na minha vida? Não dá, não tem condições. E aqui a gente vê o Senhor acalmando ele, reconfortando ele, lembrando Jeremias de que ele não precisa se preocupar. E pelo capítulo a gente vê, que ele está com medo, ele está preocupado. Por quê? Porque ao levar a palavra do Senhor, ao levar a revelação do Senhor, ele ganha muitos inimigos. Pessoas que às vezes ele vai lá e fala: olha, Deus está dizendo que você está pecando. Você precisa se arrepender. E do mesmo jeito que hoje em dia, naquela época, as pessoas também odiavam quando alguém vira para ela e fala: olha, o que você está fazendo está errado, você precisa mudar. E se hoje em dia o pessoal fala: me deixa em paz, vai cuidar da sua vida, E qualquer frase pronta que as pessoas têm para tentar dar uma escondida, e escapar e falar: não, o erro é meu, você não tem nada a ver com isso. Isso também acontecia naquela época. O problema é que ele era um profeta do Senhor e estava levando a palavra do Senhor. Então, quando as pessoas falam: vai cuidar da sua vida, para Jeremias, as pessoas estão ouvindo a repreensão de Deus, estão ouvindo aquilo que Deus tem para dizer para elas e estão falando: vai cuidar da sua vida. E quando eles dizem isso para Jeremias, eles meio que estão dizendo isso para Deus também, porque Deus está indo lá e falando: olha, eu quero cuidar de vocês, eu quero dar uma restauração, eu quero mudar a vida de vocês para o melhor. E eles estão: sai daqui, me deixe em paz, vai cuidar da sua vida. E Jeremias começa a ficar aflito por toda essa situação que simplesmente por ser um profeta de Deus gera na vida dele. E muitas vezes ele tem que ir lá para Israel e levar uma palavra dizendo que eles estão errados, dizendo que a libertação não vai vir porque eles estão no caminho errado. Mas Jeremias estava fazendo a coisa certa, Jeremias estava sendo fiel a Deus, Jeremias estava levando a palavra, andando no caminho do Senhor, fazendo aquilo que Deus queria. E talvez uma pessoa interesseira ia olhar e falar assim: ué, então Jeremias está fazendo a vontade de Deus, mas ele ainda está passando por perseguição, ainda está passando por dificuldade, então de que adianta obedecer a Deus? Isso é como uma pessoa interesseira pensa, porque ela só consegue ver um bom caminho se aquilo for bom, se ela tiver um tipo de lucro, de benefício em cima daquele caminho. Então, a pessoa interesseira, ela só é honesta quando é lucrativo para ela ser honesto. A pessoa interesseira, eu não estou falando só de dinheiro, mas de egoísmo mesmo. A pessoa interesseira, ela só faz a coisa certa quando para ela é vantajoso fazer a coisa certa. Se fazer a coisa errada for melhor para ela, ela não tem ética, ela abandona a ética dela imediatamente. Mas não Jeremias. Jeremias era alguém que servia a Deus. E apesar de reclamar, apesar de choramingar, se você quiser chamar assim, eu acho que a situação dele estaria igual ou talvez pior. Apesar de tudo isso, ele continuava fazendo a vontade do Senhor. E Deus acalma ele aqui dizendo: lutarão contra você como um exército, mas eu o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Em geral, muralhas as pessoas fazem de cimento, de pedra, de madeira. E construções não são feitas de bronze. Armaduras são feitas de bronze, Coisas que são feitas para durar. E Deus aqui fala que ele seria invencível, ninguém ia conseguir passar por cima dele. Então, apesar de toda aquela dificuldade que ele estava vendo, ele tinha que continuar firme. Por quê? Porque a dificuldade faz parte da vida, porque muitas vezes, justamente porque Jeremias estava sendo correto com Deus,
e o povo de Israel estava distante do Senhor, então isso estava gerando mais problemas às vezes para ele. Sim, às vezes ser honesto e fazer a coisa certa vai te gerar problemas. Por quê? Porque a gente está cercado, a gente está num mundo cheio de pecado. Então, quando você fala, eu quero fazer as coisas do jeito certo, as pessoas vão te odiar. Porém, nós não estamos aqui para ficar fazendo a vontade do povo. Primeiro porque qualquer pessoa com 2 neurônios já sabe que é impossível agradar todo mundo. Então, se eu tenho que escolher uma pessoa para agradar, eu vou agradar a Deus. Porque quando eu agrado ao grego, eu não agrado ao troiano. E aí ele vai ficar com raiva de mim. Então a gente não pode viver a vida querendo agradar todas as pessoas, porque a gente se anula no processo. Mas Jeremias, a gente vê, quando ele coloca a vida dele diante de Deus, quando ele é fiel a Deus, ele não está se anulando. Deus fortalece ele. Deus não fala que ele está se tornando neutro, está se tornando vazio. Deus compara ele a uma muralha de bronze que será invencível. Então, não se preocupa se eles vierem para cima de você como um exército. Você está no caminho certo. Por quê? Porque você está fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor vai te proteger. O Senhor vai te livrar. E ele diz no versículo 21, o livrarei desses homens perversos, resgatarei de suas mãos cruéis. Isso não quer dizer que você não verá homens perversos. Você verá, mas Deus vai te livrar. E não quer dizer que você jamais vai ser capturado por mãos cruéis. Talvez, mas Deus vai te libertar. As dificuldades fazem parte da vida. Fingir que elas não fazem parte da vida é fechar os olhos para a realidade. Mas Deus nos chama para um caminho de retidão, um caminho de justiça, um caminho de honestidade, que às vezes parece um pouco mais complicado do que simplesmente ser desonesto. Sim, com certeza. Fazer a coisa certa dá mais trabalho. O que é mais fácil? Você roubar dinheiro ou você conquistar dinheiro? O que é mais fácil? Você abusar de uma pessoa ou você encontrar uma pessoa, ter um relacionamento com a pessoa, criar intimidade? Uma dessas coisas é claramente mais fácil, mas não é porque é mais fácil que é certo, é completamente errado, você entende? O caminho mais fácil é o caminho criminoso, o caminho mais fácil é o caminho do mal. Deus nos chama para, em algumas situações, seguir o caminho mais difícil, seguir o caminho mais difícil, mais complicadinho e entrar pela porta estreita. Porque este é o caminho que te leva para a vida. Este é o caminho que te leva a andar com Deus. Fazer o mal é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é ter coragem para ser honesto. Difícil é ter coragem para seguir em frente. Difícil é ter coragem para fazer que nem Jeremias, que mesmo estando cercado de pessoas que queriam o fim dele, permanecer fiel a Deus. É fácil ser covarde, é fácil fazer o que é errado. Mas ter a coragem de seguir em frente, ter a coragem de fazer a coisa certa, ter a coragem de ser honesto, ser correto, fazer a vontade de Deus. Para isso é necessário algo especial, algo bom, algo que só vem da parte do Senhor. Então, se você deseja esse caminho bom, esse caminho de luz, esse caminho que leva para a vida eterna, busque ao Senhor, ande ao Senhor, fale com Deus e entregue sua vida nas mãos do Senhor, do mesmo jeito que Jeremias fez, do mesmo jeito que eu um dia fiz e milhões e bilhões de pessoas pelo mundo fazem. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Eu não estou dizendo que tudo vai ser fácil na sua vida, porque se eu dissesse isso, seria uma mentira. Mas eu posso dizer que tudo vai ser melhor. Isso com certeza eu posso dizer. Porque o caminho que Deus tem pra gente é um caminho de luz, é um caminho de verdade, é um caminho de honestidade, é um caminho de paz
e de vida. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.